Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estamos no nosso estudo 29. E nós sempre lembramos no início que hoje é uma sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Estamos apresentando aqui de Curitiba. Esse estudo ele é produzido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor e aquelas pessoas que nos assistem nos canais do YouTube. Muitas vezes as pessoas vão fazendo pesquisa e caem no tema lá e gosta e às vezes está assistindo nós pela primeira vez. Que aqueles que quiserem podem entrar lá no nosso site www.obreirodosenhor.org.br ou no canal do YouTube que está ali. Lá encontrarão todos os outros estudos anteriores do Livro dos Espíritos, também estudos da Revista Espírita. E como eu disse, esse estudo nosso ele é gravado, apresentado ao vivo, às sextas-feiras, 19 horas. E todas aquelas pessoas que quiserem, basta entrar lá no site, se manifestar interesse, ela receberá um link, onde ela poderá participar conosco ao vivo e interagir conosco durante a apresentação. Nesse site, nós também encontrarão outros estudos, toda a programação da nossa casa, e tudo pertinente à doutrina espírita. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos na parte terceira, que fala sobre as leis morais. No estudo do capítulo anterior, nós falamos sobre a questão ligada às leis naturais e à lei divina, né? E hoje, no capítulo 2º das leis morais, né, na terceira parte, nós vamos falar um pouquinho da lei da adoração. Aqui tem muito tudo a ver com a prece, né, com essa nossa ligação com Deus. Então, a primeira questão aqui, no primeiro item, objetivo da adoração. Então, a questão 649. Em que consiste a adoração? É que pergunta. E olha bem essa resposta, que é bem interessante, né? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E Kardec continua perguntando, na 650. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como a da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Continua na 651. Teria havido povos destruídos de todo sentimento de adoração? Não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Na 652. Poder-se-á considerar a lei natural como a fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Interessante que daí o Kardec vai desenvolvendo toda essa temática, né, para ir aprofundando sobre essa questão. Aí agora ele coloca no outro título, adoração exterior. Essa pergunta ela é muito importante para a nossa reflexão. Na 653, olha.
precisa de manifestações exteriores à adoração? Olha a resposta. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Essa questão aqui vai levando, sempre a gente vai, quando está se aprofundando no estudo do Livro dos Espíritos, a gente sempre volta na primeira pergunta, né? Que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, aí quando a gente está falando que a adoração verdadeira vem do coração, é isso que nós temos que desenvolver, né? O sentimento. Lembrar sempre que Deus, né? O Senhor tem sobre vós o seu olhar. Olha. E aí ele faz um item A. Será útil a adoração exterior? A resposta, sim, se não constituir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, um mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Olha que resposta, né, gente? Se a pessoa faz a oração do Pai Nosso em voz alta, ou repete, mas se ela faz aquilo, como diz na primeira questão lá, com o coração, com o sentimento, tudo bem, né? Agora, olha que se não constituir num simulacro, se fazer aquilo para repetir só por ensinar, não tem valor nenhum, né? E ele coloca, sempre é útil dar um bom exemplo, mas que somente por afetação e amor próprio fazem demitindo com proceder aparente piedade. Mau exemplo dão, e não imagina o mal que causa. Olha, às vezes a gente percebe algumas questões assim, né? E na 654, tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? De novo, olha bem a resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal. Aos que julgam ralo com cerimônias, que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Ó, analise. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que sejam a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, vicioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. É como tal, e como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, né? Perdoá-lo-eis.
Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixa-vos-eis, e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Olha que resposta, né, gente, para nossa reflexão, né? E muitas vezes alguns criam aí alguns mantras, algumas canções, e aqui ele diz bem claro o texto, se a pessoa que está cantando aqui, ele está falando aqui, nós está falando com o coração, sentimento, tudo bem, mas muitos cantam somente por estar ali junto, né, repetindo. É uma reflexão muito profunda essa, né. E Kardec continua, esse capítulo é muito interessante para nós, né. 656. Merece censura aquele que pratica uma religião em quem não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem vista respeitar as crenças de outra. Procede melhor do que um que as ridiculariza, né? Porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Olha, a Deus não pode agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Olha, gente, esse capítulo nós temos que voltar, reler, estudar, porque ele é profundo, né? 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Sempre a resposta nisso, né? Pensamento, sentimento. E aí um outro título, né? Que Kardec coloca, que chama-se Vida Contemplativa, na 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Olha, está perguntando se tem mérito. A resposta: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Olha que resposta, gente. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito.
Isso está lá na pergunta 640, né, que já foi comentada ali. Agora, a prece, né? Aqui nós temos um hábito, nós estudamos o Espiritismo, até antes de começarmos os nossos estudos, ou webinários, nós sempre fazemos uma prece. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas, nós mesmos, às vezes, temos muita dificuldade de fazer uma prece, né? Então, aqui agora, ele vai trazer aqui uns questionamentos sobre a questão da prece, né? Então, na 658, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele, Deus, né, a intenção é tudo. Olha só essa primeira questãozinha aqui, né? De novo, né? Sentimento, coração, né? Assim preferível é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Olha, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, pegam uma prece dessas conhecidas aí, e como às vezes pede a prece, leia a prece. Ele não condena isso, mas olha o que ele está falando ali, né? Tem que ser feito pelo coração, né? Sentimento. De novo, eu falei a questão do Pai Nosso, e algumas outras orações, né? Colocada, ela tem que ter esse sentimento. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Na 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor por meio da prece. É bem conhecido que no Evangelho a gente fala muito sobre isso, né? Louvar, pedir e agradecer. Na 660, 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. E o Kardec faz uma pergunta A sobre essa questão, né? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Olha a pergunta que o Kardec faz, né? E olha a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura das preces e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio,
e sim da maneira porque apliquei ou aplicam. Uma 661. Podemos, utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. Olha, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Uma 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Aí o Kardec faz aquele comentário que ele sempre fazia sobre algumas questões, né? E ele comenta aqui. De novo, olha, gente. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Na 663, pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, porque já constitui um grande resultado. E continua na resposta. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto, porque do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supõe. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve,
porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assistes por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. 664 pergunta. Essa também é outra pergunta bem interessante, né? Que muitas pessoas têm algumas dúvidas, né? Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar o alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontram almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora consinta o desgraçado, o arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secundar a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpado vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. 665. Do que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias, quando a maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não é menos certo do que a prece que ele dirige por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto, porque pelo que ele deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e no outro reciprocamente
o amor que o Cristo recomendava aos homens, ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Aqui tem uma observação no 16 que o Kardec faz, né? É uma nota de Allan Kardec. Resposta dada, ele coloca o nome do quem, o espírito que respondeu, né? Resposta dada para o senhor Monod, né? Espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior, 664, é do Espírito 6, de São Luís. Interessante, né? Interessante essa pergunta aqui, a gente tem algumas experiências que a gente trabalha nos grupos mediúnicos, aí é uma das questões que a gente sempre aborda, alguns daqueles espíritos revoltados, as primeiras reclamações deles, que têm sempre propenso a fazer o mal, né? Quando eles aparecem nos grupos, nós trabalhamos no grupo de obsessão, e aí eles sempre dizem, puxa, nunca ninguém me preocupou comigo, todo mundo me abandonou. E o que nós fazemos? Sempre vamos buscando fazer ele voltando para lembrar, sempre tem alguém que ora por ele. Sempre que Deus jamais esqueceu ele em toda essa fase, mesmo da dificuldade. E quando ele começa a perceber, que é bem no sentido que ele coloca o texto, quando ele percebe que aquelas pessoas estão orando por ele, ele começa a refletir e às vezes ali começa a mudança dele de atitude, porque cai por engodo da teimosia que ele tinha de acreditar que ninguém o amava, que todo mundo abandonou, né? Por isso que ele está continuando. E quando ele percebe que não é verdade, aí ele começa, pelo menos, em alguns casos, é mais rápido, mas aí já começa a mudança, né? Bem interessante. 666. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado. E demanda sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que eles dirigem só são eficazes e bem aceitas por Deus. Politeísmo. Interessante também essa questão, né? Na 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão com o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser material, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe ao homem atributos da natureza corpórea. Isto é uma forma e um aspecto, e, desde então, tudo que poderia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governar o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Meia 68. Tendo se produzido em todos os tempos, sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverá os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Porquanto,
chamando Deus a tudo que era sobre-humano, o homem tinha por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus. E por sua morte lhe rendiam culto. Essa resposta está detalhada na 603, né? Aí o Kardec faz o comentário dele sobre essa questão, né? A palavra Deus tinha entre os antigos, você vê que o Deus aí está minúsculo, né? Tinha entre os antigos a acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente, fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos e incorpóreos atuarem como a potência da natureza, esses seres deram eles o nome de deuses, como lhe damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença que na ignorância em que se achavam mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse. Eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos adotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores. Todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propõe destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se. Foram interpretadas de maneira diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embuste. Hoje, à mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o assombram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Sacrifícios. Outro título, né? 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente, porque não compreendiam Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos
acreditasse ter uma criatura animada, muito mais valor às obras de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensava que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-ei sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Aí Kardec faz a questão A. De modo que os sacrifícios de animais precederam, de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Por isso não pode haver menor dúvida na resposta. B. Então, de acordo com a explicação que vim de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. Não. O originário se deu uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abrão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se de que eles possam prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. 670. Dar-se-á que algumas vezes podem ter sido agradáveis a Deus sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Olha que pergunta, hein? A resposta é bem direta, né? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorante os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando os seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente à ideia de que presidia ao ato, e não nesse. A proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo, esclarecidos, porque os espíritos tentam a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível, lhe eram vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que não por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões, né? Em nome da fé, né? Em nome da religião. 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Olha que pergunta, hein, gente? São impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda, ame cada um seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque então há de fazer guerra a outros sobre o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso
da religião dos povos cultos? Vocês são desculpáveis, os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não viram e não lhe testemunharam os atos. Como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la com espada em punho? Olha aí, gente, as guerras santas, né? Eles têm de ser esclarecidos e devemos esforçar-nos para fazê-lo conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditai nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentes com atos a doutrina que pregais? Gente, olha bem esse último parágrafo aqui, ó. Em vossa maioria, está falando aqui para nós espíritas até, né? A vossa maioria não acreditai nas comunicações que temos com certos mortais. Como querias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmente com os atos a doutrina que pregais? 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais méritos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que eu lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue da vítima. Como temos dito, sempre repetiremos a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Essa pergunta é bem comprida. Não seria um meio de tornar-se essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar o sofrimento daqueles a quem falta o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais praticado com fio útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo, quando para ele nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria coisa de verdadeiramente piedosa em consagrar-se aos pobres, às primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Resposta: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em melhorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. Homem que se atém às exterioridades e não ao coração. É um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência que Deus deve atender mais a forma do que o fundo. Reflexão, né, gente? Esses tempos religiosos, essas igrejas santuosas, cheias de ouro, cheias de pompa, né? Bom, gente, tá aí o estudo nosso de hoje, né? É um tema bem interessante para nossa reflexão. No próximo estudo, nós já vamos entrando já em um outro capítulo, por isso a gente está parando ali, né? Essa aqui é da lei da adoração, depois nós vamos entrar na lei do trabalho, né?
Aí é bem interessante também esse próximo capítulo para estudar. Nós procuramos sempre fazer dentro da possibilidade do estudo, um capítulo. Eu acho que esse capítulo assim, é um daqueles capítulos que nós, espíritas, teremos que reler, meditar, refletir, porque é profundo, né? Alguém teria algum comentário para fazer, algum complemento? Está liberado a palavra. Ninguém? Eu acho que o texto também ele é bem... Quem somos nós para querer agora comentar sobre eu diria assim, até a clareza, né, que os espíritos responderam todas essas questões, né? Eu acho que é mais que nós temos que refletir bastante sobre esse tema mesmo. Né? Bom, então tá aí o tema. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Olha que o tema hoje foi a prece, hein, gente? Alguém de encerramento? Pode falar, Ivete. Eu faço, não, eu ia até comentar algo do capítulo, porque eu faço as minhas anotações, mania de professora, né? Mas como você falou no final, esse capítulo cabe a nós a refletir muito, e eu posso dizer, de experiência própria, a oração, assim, a prece é o que mais tem me feito bem durante esses dias todos, esses anos, tudo, a prece, sim. Eu moro distante, né, da casa espírita, então acabo, quando eu faço a prece, eu me sinto dentro da casa espírita, algo que me faz muito bem. E como você falou, cabe refletir e ler novamente. Eu até anotei, Pereira, 5 questões, 658, 650, até 662, para eu refletir e ler novamente. Porque essa questão do sentimento, nós às vezes buscamos exteriorizar muitas coisas, esquecemos que eu gosto de fazer isso aí, e às vezes a gente fala com as pessoas que a gente atende bastante pessoas através do magnetismo e do próprio grupo mediúnico, às vezes a gente está envolvido e as pessoas às vezes têm dificuldades dessa religação porque colocam Deus tão longe, né? Então eu sempre falo, a gente fala assim, olha, é que nem ele fala o sentimento, às vezes a gente tem que parar um pouquinho e falar, Deus, estou precisando de ajuda. Me dá força, me dá coragem. Essa conversa íntima com Deus, nós temos que aprender a fazer isso, né? Não ficar buscando aquele pitão cheio, puxa, o que eu tenho que compreender tudo isso? O que eu preciso aprender? O que eu tenho que modificar? Então, nós temos que ter essa sinceridade do coração, né? E tem até a gente, muitas vezes, quando nós estamos conversando, dando alguma aula assim para os jovens, tal, sobre isso, tinha até uma historinha do Zé, aqui eu não me recordo, do Zé, que um padre na igreja católica, ele sempre só falava, ele só aparecia na igreja para dizer, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aí, todos os dias ele fazia de manhã, e uma vez ele acabou de aparecer porque ele veio desencarnar. E as pessoas criticaram ele um monte, aí o padre chegou e deu uma lição em todos. Mas todas as orações dele, com certeza ele já foi recebido, porque com certeza as orações dele eram de coração. Às vezes só uma palavra, né, o sentimento, né, como está dizendo ali. Não é aquelas palavras lindas, né? Porque às vezes quando pergunta para as pessoas assim, você tem orado? Eu não consigo, eu não sei orar. Como não sabe orar? Exatamente. Você não sabe fazer isso? Você fica, puxa, Deus. É uma conversa, vai ter que entender que Deus é a inteligência suprema, não é um ser. Ele está em tudo, em todos, né? É no nosso pensamento, no nosso sentimento. É aquela que estou precisando de ajuda. Mas nós temos que esperar a resposta da ajuda de acordo com aquilo que realmente nós necessitamos, não daquilo que nós queremos, que muitas vezes nós queremos algumas coisas que não é útil para nós, né? Por isso que ali deixa bem claro esse texto. Porque depende da prova que temos que passar, né? O que eu tenho que aprender de tudo isso, né? Com essa dificuldade? O que eu tenho que mudar? Mas a gente talvez não quer isso, né? A gente quer que alguém chegue lá e tire de nós tudo, né? As questões. Né? Bom, bacana. Quer fazer a prece de encerramento também, então? Então eu faço a prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer, Senhor. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, esse momento
muito lindo, muito bonito. Te agradecer tudo que temos, Senhor Jesus, a força, a fé, as energias benéficas e salutares para o nosso bem-estar durante toda a semana que vai começar. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja.